O desaparecimento do universo. Capítulo 9. Experiências de paz e vida. O universo está esperando a tua liberação, porque é a sua própria. Depois de quase 3 anos fazendo o curso, meus pesadelos noturnos ocasionais diminuíram. O sistema de pensamento assassino do ego ainda estava presente em minha mente, mas uma camada dele tinha desaparecido, e os sonhos que a simbolizavam também tinham ido embora. O sol, que era o Espírito Santo que tinha sido obscurecido por tanto tempo pelas nuvens da culpa do ego, agora brilhava mais claramente para mim. As nuvens que permaneciam ainda lançavam sombras na forma de um mundo simbólico, de corpos no nível consciente, e um mundo de medo e culpa no nível inconsciente. Agora eu sabia com certeza que as sombras não eram reais e que a luz que elas pareciam esconder poderia ser encoberta, mas nunca extinta. Esse processo de despertar era tão intrigante e inspirador para mim que comecei a escrever como Arthur e Purchas sabiam que eu faria. Até tomei algumas palavras emprestadas de Shakespeare para expressar a ideia. Qual verdade? Qual luz irrompe através da janela da minha mente? Ela é o leste, e o Espírito Santo é o sol. Levanta-te, meu amigo, dissolve a lua do ego, já está doente e pálida de pesar, porque tu, a arte da verdade, és muito maior do que ele. Oh, ele é a criança crística, sim, ele é o meu amor, e se eu soubesse o que sou, o brilho da minha mente envergonharia as estrelas, assim como a luz do dia faz a uma lamparina. Minha mente no céu, através das regiões não vistas, jorraria de modo tão brilhante que o mundo cantaria e não conheceria a noite. Esse era um processo que eu pretendia ver até o fim, não importando o quanto ele pudesse parecer amedrontador para o doente e pálido ego com o qual algumas vezes me identificava. Talvez no nível ilusório da forma, meu corpo fosse apenas um robô manipulado pela mente do ego. Entretanto, ao mesmo tempo, minha mente estava sendo libertada pelo Espírito Santo, enquanto eu perdoava cada acontecimento aparente. Não havia retorno para mim agora. Os símbolos que meus professores estavam usando eram surpreendentemente mundanos, mas o próprio curso diz que tem que ser se eu for compartilhar sua mensagem com os outros. Seria de fato estranho se te fosse pedido para ir além de todos os símbolos do mundo, esquecendo-os para sempre, e que ainda assim te fosse pedido que aceitasses a função de ensinar. Tu precisas usar os símbolos do mundo por algum tempo, mas não te deixes também ser enganado por eles. Não representam nada em absoluto, e na tua prática é esse pensamento que te liberará. Agora era meu trabalho ensinar através do perdão, e também compartilhar a mensagem do curso de maneiras com as quais meus irmãos e irmãs pudessem se identificar. Assim, precisa de intervalos a cada dia em que o aprendizado do mundo se torne uma fase transitória, uma prisão da qual sais para a luz do sol e esqueces a escuridão. Aqui tu compreendes o verbo, o nome que Deus te deu, a única identidade que todas as coisas compartilham, o único reconhecimento do que é verdadeiro. E então dá um passo para trás, para a escuridão, não porque penses que ela seja real, mas apenas para proclamares a sua irrealidade em termos que ainda têm significado para o mundo que a escuridão governa. Aí comecei a escrever o livro que Arthur e Purchas disseram que eu escreveria, com erros de ortografia, usando pontuação incorreta e perseverando, através da tarefa que não estaria completa por mais de 6 anos. Enquanto isso, estava fazendo a escolha por Deus. Agora, compreendia por que meus amigos tinham enfatizado as distinções entre um curso em milagres e outros caminhos. Como eu poderia ser vigilante apenas por Deus e por seu reino, enquanto estava perdendo tempo por aí com ideias que tratavam da evolução, do poder do falso universo e de outras coisas de que os sonhos são feitos? A resposta nunca estava no sonho, só fora dele, onde a verdade estava e onde eu de fato estava. Não havia mais nada, a verdade estava tomando posse de mim, e eu olhava constantemente na direção da luz do Espírito Santo que representava a expiação. A única resposta para o meu único problema, o curso diz: tu não podes cancelar sozinho os teus erros. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. Isso explicava porque tantas outras abordagens não tinham funcionado, porque faltava a elas Deus ou o Espírito Santo.
Mas eu também sabia que tinha que fazer minha parte e escolher o perdão. Uma salvação indireta, que fosse trazida magicamente a mim por uma força ou figura exterior, não poderia funcionar. Ninguém mais poderia despertar do sonho por mim. Na verdade, não havia mais ninguém para despertar do sonho. É por isso que o curso diz: minha salvação vem de mim. Era minha responsabilidade mudar minha mente sobre o mundo e escolher o milagre. Em um nível metafísico, estava começando a pensar em mim mesmo não como um corpo, ou até mesmo como um espírito de maneira que o mundo tradicionalmente pensava sobre ele, mas como mente. Sim, minha fonte era espírito, e essa era a realidade para a qual eu iria voltar. Mas eu tinha que usar minha mente para redescobrir minha impecabilidade. O que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente e apenas uma mente, isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. E havia uma forma de viver que me levaria de volta à consciência da minha realidade. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. Quando Arthur me disse pela primeira vez que seria totalmente possível que eu praticasse o tipo de espiritualidade sobre a qual estávamos conversando sem que qualquer outra pessoa soubesse disso, duvidei. Afinal, todos não tentam converter outros para sua religião ou caminho espiritual? Porém, eu sabia agora que Arthur estava certo. Se não escolhesse contar às pessoas sobre o curso, ainda poderia praticá-lo e nunca dizer uma palavra a respeito. Como o curso diz sobre as pessoas que a minha mente estava me mostrando através dos meus olhos. Andas por esse caminho, como os outros, e também não parece ser distinto deles, embora de fato o sejas. Assim podes servi-los enquanto serves a ti mesmo, e podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles através de ti. Fiz isso através do perdão, então não precisei ser diferente ou especial. Meus irmãos e irmãs estavam voltando para Deus assim como eu. Alguns deles sabiam disso naquele momento e outros não, mas o resultado era tão certo para qualquer um como para todos. Uma das coisas que continuava a me enlouquecer era a variedade de experiências místicas que eu tinha enquanto fazia o curso. Tinha experimentado essas coisas muitas vezes nos anos anteriores e agora sabia que elas eram simbólicas. Também tinha aprendido que o teste real sobre se alguém estava ou não progredindo em seu caminho espiritual escolhido não tinha nada a ver com experiências espirituais. Na verdade, as perguntas verdadeiras que alguém deveria se fazer eram: estou me tornando mais amoroso, mais pacífico? Estou perdoando mais? Assumi a responsabilidade pela minha vida? Entendo a insensatez do julgamento? Era aquilo que podia dizer se um caminho estava funcionando para alguém. Entretanto, minhas experiências místicas particulares estavam me dando alegria, especialmente porque aprendi que elas simbolizavam minha mente sendo perdoada, como resultado de perdoar o mundo. Agora, em vez das pequenas linhas brancas que costumava ver ao redor de diversos objetos, algumas vezes via a cabeça de uma pessoa totalmente substituída por uma linda luz branca. Aí, havia vezes em que Jota parecia estar brincando gentilmente comigo, como em uma ocasião que me lembro de quando estava fazendo o livro de exercícios. Enquanto tomava café em uma manhã, senti um toque maravilhosamente amoroso, cálido e muito gentil sobre meu ombro. Um toque que eu teria jurado que tinha vindo de um anjo, ou de um ser divino, ou do próprio Jota. Depois do café da manhã, li a lição do dia do livro de exercícios que incluía a sentença: a mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que não estás sozinho. Só fiquei dizendo obrigado, obrigado, obrigado muitas e muitas vezes, quase fora de mim, por saber que de fato não estava sozinho. Poucos meses depois disso, estava andando pelo quintal com Karen, recolhendo alguns grandes galhos que haviam caído das árvores durante um forte vendaval. Quando me virei para olhar para ela, fiquei perplexo de ver não Karen, mas uma grande coluna de luz se estendendo do chão até o céu, tão longe quanto os meus olhos podiam ver. Fiquei olhando fixamente para a maravilhosa visão durante vários segundos, antes de olhar para o outro lado, e depois de volta novamente. Dessa vez, vi apenas o corpo de Karen. Ela perguntou: "O que você está olhando tão abobalhado?" Eu só disse: "Não sei", sem palavras, em total espanto. A experiência foi beatífica
e me lembrei depois das minhas leituras do texto exatamente o que devia ter visto. Assim como o ego quer limitar a tua percepção dos teus irmãos ao corpo, do mesmo modo o Espírito Santo quer liberar a tua visão e te deixar ver os grandes raios brilhantes que deles emanam de forma tão ilimitada que alcançam a Deus. Então, fiquei menos interessado, se não totalmente desinteressado, em corpos, e olhei com consistência crescente para a luz que estava além da sombra temporária. Descobri uma fonte de diversão e experimentação nas imagens que via antes de cair no sono ou logo antes de acordar. Com os olhos fechados, muitas vezes via imagens e movimentos, coloridas como em um filme, algumas vezes até mesmo com som. Essas imagens de vez em quando tiveram valor profético em relação ao que o roteiro tinha guardado para mim naquele dia. Muitas dessas imagens eram arquetípicas, residindo no inconsciente coletivo e tendo sido examinadas por pesquisadores de dicionários dos sonhos durante muitos séculos. Por exemplo, a mão direita, minha ou de outra pessoa, parecia ser positiva e a mão esquerda negativa. Uma correlação mítica que apontava para tão longe quanto a Grécia ou a Roma antigas. Águas calmas eram positivas e águas revoltas não eram. Algumas imagens contradiziam o óbvio. Por exemplo, levar uma pancada era um bom sinal, enquanto bater em outra pessoa não era. A maioria dos presságios era direta. Faces positivas e sorridentes ou animais amigáveis, obviamente, eram bons presságios. E os desagradáveis não eram, e eles pareciam prenunciar as surpresas agradáveis ou desagradáveis do dia à frente. Esses filmes ajudaram a me reconvencer da verdade de uma mente coletiva, assim como do fato de que as imagens e meus sonhos eram, na verdade, símbolos de mim mesmo, e que Arthur e Purchas estavam absolutamente corretos quando disseram que tudo o que ia acontecer em minha vida já tinha sido determinado. No entanto, tentei não ficar muito absorvido por tudo isso. Sim, provavelmente poderia encontrar maneiras mais inteligentes de usar e até de me beneficiar dessas informações, especialmente no negócio de investimentos. Entretanto, ao mesmo tempo, sabia que isso nem sempre seria confiável. Meus professores já tinham me dito que algum grau de imprevisibilidade estava incorporado no roteiro de todos. Também sabia que a ferramenta profética mais famosa na história, o oráculo de Delfos, tinha algumas vezes enganado deliberadamente as pessoas. O ego ainda estava no controle da parte da minha mente, e eu sabia que não deixaria de se rebaixar até onde fosse preciso para me desequilibrar e me causar sofrimento, sempre tentando me fazer acreditar que eu era um corpo. No final, apenas meu perdão me levaria para casa. Como um amigo estudante de Jota, minhas mais novas habilidades psíquicas permaneceriam uma fonte de interesse, mas não o falso ídolo que eu quase certamente teria feito delas. Em relação à ideia de que os eventos da vida de uma pessoa já estão determinados à frente do tempo, percebi que existiam pessoas que odiavam esse conceito. Para algumas, o existencialismo oferecia mais esperança do que a predestinação, porque lhes dava uma razão para tentarem mudar as coisas, tanto em suas vidas pessoais quanto no mundo em geral. Mas o curso oferecia formas mais elevadas de esperança, a esperança de ir para casa a longo prazo e também de atingir a paz em qualquer instante determinado, sem mencionar ser capaz de evitar inúmeras experiências ruins ao aprender as lições do perdão, tornando-as desnecessárias no futuro. Para culminar, enquanto estava mudando sua mente sobre o mundo e praticando perdão, qualquer indivíduo aparente ainda podia buscar soluções para problemas que pareceriam ainda aceitáveis no mundo ilusório, desde que não se aprisionasse ao nível da percepção através da carga da crença. Então, uma noite, algumas semanas antes da próxima visita de Arthur em Purchas, aconteceu algo que era muito diferente de qualquer coisa que eu tivesse experimentado. Estava sentado sozinho em uma cadeira, lendo uma revista, quando fui subitamente dominado por um senso irresistível de consciência. O universo desapareceu momentaneamente e só fiquei sentado lá sozinho, em um estupor de reverência. Eu me senti totalmente seguro e completamente cuidado, dentro do conhecimento de uma presença que até aquele momento teria sido inimaginável. A revelação te une diretamente a Deus. Embora a experiência da revelação nunca possa ser traduzida em palavras, existe uma qualidade dela que é tão única que se agarra à memória. Ela acontece em um instante, onde uma pessoa recebe uma experiência de estar fora do tempo e do espaço e além disso.
Você se torna um com algo tão grande que não tem limites. A qualidade mais clara dela, que é completamente diferente de qualquer outra coisa neste universo, é que ela é constante. Não existe mudança ou interrupção em seu poder ilimitado. Ela não muda ou oscila. Ela lhe dá um gostinho de algo em que se pode confiar, algo real, cuja alegria está além da crença. Eu soube, então, que Deus tinha se comunicado comigo. A revelação não é recíproca, procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. Não fiz mais nada naquela noite. Apenas continuei sentado lá em meu estado de reverência e gratidão. A reverência deve ser reservada para a revelação, ao qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Não havia nada que eu pudesse dizer, nem precisava disso. A revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. Sabia que nunca mais seria o mesmo. Com o tempo, me lembrei de que essa experiência tinha acontecido porque estava pronto para ela, através de minha prática do perdão, e isso me fez ficar ainda mais entusiasmado em continuar no caminho que escolhi. Como meus visitantes já tinham dito enquanto citava o curso para mim, ninguém que tenha experimentado a revelação desse tipo de permanência e ser inabalável poderá um dia acreditar totalmente no ego outra vez. Eu estava me preparando para voltar a Deus. No fim, a cura é de Deus. Os meios te estão sendo cuidadosamente explicados. A revelação pode ocasionalmente te revelar o fim, mas para alcançá-lo, os meios são necessários. Depois dessa completa, mas temporária suspensão da dúvida e do medo, sabia que não me importaria de estar sempre daquele jeito. Embora eu me sentisse como se tivesse muito pouco medo a maior parte do tempo, minha timidez e desconforto ainda apareciam em minhas interações com estranhos ou com novos conhecidos. Eu me perguntei se aquilo um dia iria acabar, e também o que meus visitantes teriam a dizer sobre minhas muitas experiências no seu retorno que era esperado para breve. Quando eles apareceram, Purchá estava sorrindo radiosamente. E a Purchá: "Ei, Gary, como é ter um gostinho do céu?" E o Gary: "Absolutamente espantoso, mas parece muito idiota colocar isso em palavras." E a Purchá: "Não tente, só estava lhe dando meus parabéns." E o Arten: "Eu também, Gary. Agora que teve uma amostra da permanência, ficará menos impressionado com o impermanente, o que tornará ainda mais fácil para você perdoar." E o Gary: "Você quer dizer como ontem, na loja da esquina." Tem uma nota. No dia anterior, eu tinha ficado parado em uma fila esperando por um caixa que estava lotado ao telefone, estava falando ao telefone. Havia muitas pessoas na minha frente e o caixa continuou falando, fazendo com que os outros ficássemos lá parados durante vários minutos. Quando eu comecei a me sentir um pouco ansioso, me lembrei do meu treinamento e do fato de que estava ali, inventando tudo aquilo, como um diretor do meu próprio filme. Aí perdoei o caixa pelo que ele de fato não estava fazendo e assim a mim mesmo ao mesmo tempo. Aí o caixa parou de falar no telefone e pareceu que eu tinha feito aquilo também. E o Arten: "Sim, milagres são todos o mesmo. Os benefícios para sua mente quando você perdoa daquela forma são inimagináveis para você. Há alguns anos provavelmente você teria ficado irritado e expressaria isso de alguma forma, ainda que fosse só com um olhar de reprovação. Você está indo bem. Nem sempre faz um bom trabalho, mas continue trabalhando nisso. Em relação à revelação, você agora sabe o que ela realmente é. Ela vai acontecer de novo uma hora dessas. Continue usando os meios e deixe o fim, assim como alguns vislumbres dele cuidar de si mesmo." Quadrinho de importância: milagres são todos o mesmo. Os benefícios para sua mente quando você perdoa são inimagináveis para você. E o Gary: "Eu me senti pacífico e jubiloso, outras vezes também. Nem sempre tem que ser experiências extremas, eu acho. Apenas se sentir bem é divertido." E vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.